Nós vamos continuar a nossa série de mensagens. Nós começamos essa série domingo passado, e o título é O Evangelho Esquecido, o poder de Deus para a salvação do homem. Aquele que crê é evidente, é isso que diz a palavra. Domingo passado nós falamos sobre algumas marcas do Evangelho verdadeiro e começamos a pincelar algumas coisas sobre falsos evangelhos ou falsas doutrinas que têm sido ministradas no meio do povo de Deus. E hoje nós vamos para a mensagem 2. O tema da mensagem de hoje é o Evangelho verdadeiro versus o Evangelho da prosperidade. E o nosso texto base da nossa série, o nosso texto inspirativo da nossa série é Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, que diz o seguinte: admiro-me, isso é o apóstolo Paulo falando, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Continua. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Você pode fechar os seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar, pedir misericórdia a Ele por esse momento. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, pedir a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça derramada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Deus, que estou aqui à frente com a responsabilidade, Deus, de transmitir a Tua palavra para o Teu povo. Deus, em nome de Jesus, me usa como um instrumento, como um vaso nas Tuas mãos. Deus, eu te peço e te rogo que pela Tua graça e misericórdia, os meus defeitos, os meus pecados, as minhas imperfeições, não venham ser pedra de tropeço, de obstáculo, para aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite, neste lugar, na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Deus, em nome de Jesus, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que a Tua palavra seja ministrada com verdade. E Deus, que em nome de Jesus, cada pessoa aqui nesse auditório tenha a sua mente e o seu coração aberto para ouvir, para receber com alegria a Tua palavra, mas também que possamos praticar, Deus, aquilo que vamos aprender hoje. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós consagramos ao Senhor este tempo e damos ao Teu Espírito Santo toda a liberdade para falar conosco nesta noite. É assim que nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Dá uma acordada aí. Então, esse texto que nós lemos aqui de Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9, ele mostra que desde o início da história da igreja, o evangelho vem sofrendo ataques por parte do diabo, que tem levantado falsos profetas, falsos mestres. Porque o diabo sabe que na hora que ele conseguir perverter o evangelho, distorcer o evangelho ou diminuir, diluir o evangelho, toda a obra de Cristo estará comprometida para salvar aquele que escuta esse evangelho falso ou esse evangelho diluído. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, mas como crerão se não estão escutando o evangelho verdadeiro? Como eu falei semana passada, o evangelho não é uma mensagem entre muitas outras mensagens, mas o evangelho é a mensagem acima de todas as outras mensagens. O evangelho que Jesus Cristo nos deu é o poder de Deus para a salvação,
e é a maior revelação de Deus aos homens. O Evangelho, ele é tão supremo, tão precioso, tão poderoso, tão importante, que Paulo proferiu uma maldição para todo aquele que se atrever a distorcer esse Evangelho, a falsificar esse Evangelho ou alterar esse Evangelho. Ele diz que todo aquele que pregar um Evangelho diferente daquele que vocês já ouviram da parte dele e do Senhor Jesus, que seja amaldiçoado. Não tem meias palavras com Paulo. Se você escuta um evangelho distorcido, pois daquele que vem esse evangelho seja amaldiçoado. É isso que Paulo está dizendo. E tudo isso que nós vemos acontecendo nos dias de hoje, todas essas falsas doutrinas, essas heresias, essas aberrações doutrinárias que nós temos visto nos nossos dias, é o cumprimento daquilo que a Bíblia já dizia que iria acontecer, que Paulo alertou, que Jesus alertou que iria acontecer. Olha só o que Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 28 ao versículo 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui ele está falando para a liderança. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em outras palavras, vocês que estão pregando, que estão liderando, tenham cuidado, porque vocês estão liderando a igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Ele continua: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, não é lá de fora, é dentre vós mesmos, se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Isso é algo que começou a se cumprir já pouco depois da morte de Paulo, mas que vem se intensificando. Se você participou da série que ministramos aqui sobre a segunda vinda de Cristo, quando nós falamos dos sinais que apontam para a vinda de Cristo, você percebe que eles sempre existiram, só que eles vão se intensificando à medida que vão se tornando mais próximos da vinda de Cristo. É por isso que Jesus, ele compara os sinais da sua vinda, se lembra, com as dores de parto. E como são as dores de parto? Elas começam leves e bem salteadas. Depois elas começam a ficar mais constantes e vão aumentando em intensidade até que a criança chega, no caso até que o Senhor chegue. Então esses são sinais da vinda de Jesus, e que já acontece desde o início da história da igreja, só que vem se intensificando. Olha o que diz aqui, o próprio Jesus diz aqui em Mateus 24:11, aqui falando sobre os sinais da sua vinda: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Eu acredito que nunca houve um tempo na história da humanidade em que tivemos tantos, mas tantos falsos profetas e em evidência como estão hoje. E talvez porque, além de serem muitos, eles detêm em sua maioria a mídia sob seu controle. Então hoje dificilmente você vai ligar a televisão e você vai ver um pregador falando do evangelho da cruz. Raramente você vai ligar a TV em um canal muito assistido, em um dos principais canais, e você vai ver algum pregador, algum profeta, algum evangelista falando da seriedade do evangelho de Cristo. Mas você liga e você sai passando nos canais e o que você vê são falsos profetas pregando um evangelho amaldiçoado, e assim eles também o são, porque é um evangelho mentiroso. Olha o que Paulo diz mais uma vez aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a parte B, até o versículo 5. Eu exorto solenemente, pregue a palavra. Ele está falando isso para quem?
para o jovem pastor Timóteo. Ele está dizendo: eu exorto você solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. O texto continua: pelo contrário, sentindo coceira nos seus ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as mentiras, para as fábulas. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa é a recomendação de Paulo, essa é uma exortação que Paulo faz ao jovem pastor Timóteo. E o interessante é que, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que Paulo está deixando claro que ele já entende da parte de Deus que ele está no finalzinho de sua vida. E segundo os historiadores, quando ele escreve isso para Timóteo, algumas semanas depois Paulo seria decapitado. Então Paulo, entendendo, sentindo discernimento do Espírito Santo que estava nos seus últimos dias, ele resolve escrever uma carta para o jovem pastor Timóteo, e a sua preocupação é: pregue a palavra. Paulo não diz: Timóteo, se concentre nas experiências sobrenaturais, se concentre nos muitos milagres. Não, ele diz: se concentre na palavra, põe o foco na palavra, porque Paulo sabia que, se tivermos o foco aqui, então estaremos vacinados contra esses falsos profetas que vão surgir. Então pregue a palavra, porque vai chegar o dia, e aqui ele está profetizando, vai chegar o dia em que as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina. Com coceira no ouvido, elas vão procurar mestres para si, ou seja, vão procurar ouvir aqueles mestres que falam o que eles querem ouvir, porque não suportam mais a verdade, mas querem ouvir mitos, mentiras, fábulas que lhe agradam. E isso, com certeza, está acontecendo nos dias de hoje. Como combater isso? Paulo diz: pregue a palavra. E no final ele diz: suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Eu pergunto: onde está o sofrimento dos pregadores da prosperidade? Paulo está dizendo que você viver focado na palavra e fazendo a obra de um evangelista que prega o quê? O evangelho. Isso vai gerar sofrimentos, e Paulo diz: suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Nós estamos vivendo esse tempo que Paulo menciona aqui. Muitos, mas muito mesmo, estão se infiltrando no nosso meio, parecendo que são crentes, com a Bíblia em punho, parecendo que creem exatamente em tudo que nós cremos. No entanto, as suas posições, os seus ensinamentos são completamente inaceitáveis à luz da palavra de Deus. Nos últimos 30 anos, estou falando de Brasil, lá fora já há mais tempo, mas nos últimos 30 anos, nenhuma heresia, nenhum falso evangelho causou mais estrago na igreja e no próprio evangelho aqui no Brasil do que um movimento de origem americana chamado Teologia da Prosperidade, que também é conhecida como Confissão Positiva, Palavra da Fé, Movimento da Fé ou Evangelho da Saúde e da Prosperidade. Eu acredito que esse último nome ele engloba melhor que heresia essa. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar em algum desses termos aí, principalmente na teologia da prosperidade, no evangelho da saúde e da prosperidade. Isso tem sido um câncer dentro da igreja,
entre os cristãos e tem causado um dano gigantesco no Evangelho, distorcendo o Evangelho, falsificando o Evangelho. Mas o que é daqueles que fazem isso está guardado, porque Paulo diz: amaldiçoado seja aquele que prega um Evangelho diferente daquele que eu já preguei. A questão é, quem é o responsável por trazer? Não se preocupe com o esboço agora, tá, gente? Vai demorar um bocado para você usar o seu esboço. Quem foi o responsável por trazer esse falso evangelho para o meio da igreja? Eu quero vacinar vocês. Eu quero caminhar com vocês agora um pouco na história desse movimento. Porque tem muita gente que acha que isso é algo do Espírito Santo, foi uma revelação do Espírito Santo. Isso começou aqui no meio da igreja. E não sabe de onde surgiu esse negócio de evangelho da prosperidade, da saúde da prosperidade. Então, quem foi que trouxe isso para o meio da igreja? Quem é o responsável humano por isso? Embora os adeptos da teologia da prosperidade considerem Kenneth Hagin, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, como o pai desse movimento, essa não é a verdade. Existe alguém que antecedeu Kenneth Hagin. Pesquisas cuidadosas feitas por vários estudiosos apontam que, na verdade, Kenneth Hagin, ele se inspirou, para não dizer plagiou, os escritos e os ensinamentos de um homem que veio antes dele, e tem aí no PowerPoint, Ezekiel William Kenyon. Esse camarada foi aquele que trouxe para o meio da igreja essa heresia chamada teologia da prosperidade, ou evangelho da prosperidade e da saúde. Ele nasceu em 1867, faleceu em 1948, um evangelista de origem metodista, só a origem dele, nascido no estado de Nova York e que converteu na adolescência. Kenyon acreditava que as ideias que ele havia aprendido em seitas heréticas como ciência cristã, isso é uma seita, apesar do nome cristã, que alguns ensinamentos, algumas doutrinas que ele tinha aprendido nas seitas heréticas, não somente eram compatíveis com o cristianismo, como, segundo ele, poderiam melhorar, aperfeiçoar a fé cristã. Ou seja, a ideia era melhorar o evangelho que Jesus deixou. Então, essas experiências que ele aprendeu, essas doutrinas que ele aprendeu fora da igreja, poderiam, se usado com sabedoria, melhorar, aperfeiçoar a fé cristã. Ele acreditava, o que era isso? Era que o uso correto da mente, com o uso correto da mente, o crente poderia reivindicar, tomar posse. Você já ouviu isso em algum lugar? Reivindicar, tomar posse dos plenos benefícios e direitos que todo crente tem. Porque esse é o foco. Benefícios e direitos. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, sobre esses tais direitos que, segundo a teologia da prosperidade, todo cristão tem. Então, onde começa? Quem traz isso para a igreja? Primeiro, isso começa fora da igreja. E depois, quem traz isso para a igreja? Esse camarada, esse Kenyon. Agora, quem foi o grande embaixador, o grande porta-voz dessa mentira doutrinária? Aí sim, Kenneth Hagin. Esse cidadão aí, nasceu em 1917, faleceu em 2003, recentemente, né? Não faz tanto tempo assim. Agora, você quer conhecer o furo de uma doutrina? Conheça um pouco sobre aquele que ensinou pela primeira vez essa doutrina. Talvez algumas pessoas que nasceram aqui, espiritualmente, nasceram aqui, ou nasceram numa igreja batista, talvez nunca ouviu falar desses nomes. Mas se você andou frequentando os arraiais, né, as fronteiras da prosperidade, você conhece bem esses nomes, talvez já tenha admirado esses homens. Quem foi Kenneth Hagin? Presta atenção para você não perder o fio da meada. Ele nasceu no Texas, Estados Unidos. Ele nasceu com um sério problema cardíaco.
Ele teve uma infância difícil, principalmente depois dos 6 anos, quando o pai abandonou a família. Pouco antes de completar 16 anos, a saúde dele piorou a ponto dele ficar confinado em cima de uma cama. Foi aí então que ele teve algumas experiências marcantes. E após, segundo ele, ter ido 3 vezes ao inferno e 3 vezes ao céu, ele se converteu. Facinho de se converter, né, esse rapaz? Em espírito ele foi arrebatado e foi levado 3 vezes ao inferno, depois foi levado 3 vezes ao céu. E aí, no tempo ainda que estava acamado, meditando em Marcos 11, 23, 24, não está aí, não precisa colocar, mas aquele texto que diz que se tivermos fé, então podemos dizer aos montes que se lancem ao mar e eles se lançarão. Meditando nisso, ele começou a conceber parte da sua doutrina, que diz o seguinte, coloca aí. Ele diz o seguinte, que era necessário para você obter o que você estava pedindo, era necessário crer, declarar verbalmente a fé e agir como se já tivesse recebido a bênção. Gente, como isso soa familiar. Talvez você acredita nessas coisas, mas não sabia de onde vinha, pensava que era tudo ensinamento bíblico. E ele, resumindo, ele diz, creia no seu coração, decrete com a boca e será seu. Não interessa se Deus quer, se Deus não quer. Não interessa se Deus concorda ou não. A questão é, creia no seu coração, decrete com a sua boca e o que você está pedindo será seu. Haja como se já tivesse recebido e então receberá. Parece bonito, mas segura aí. Pouco depois de começar com essas experiências e ter ido 3 vezes ao inferno e 3 vezes ao céu, então ele é curado da sua enfermidade e sai finalmente do seu estado de quase paralisia em cima da cama. Ao longo dos anos, ele fundou algumas instituições bem conhecidas, inclusive algumas aqui muito populares entre os evangélicos no Brasil. E talvez você até já tenha estudado em alguma delas. Ele fundou o Seminário Radiofônico da Fé. Ele fundou a Escola Bíblica por Correspondência Rema. Ele fundou o Centro de Treinamento Bíblico Rema e a revista Palavra da Fé. Esse nome Rema lhe é familiar? Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas por enquanto segura aí. Reagan dizia ter recebido direto de Jesus Cristo a unção divina para ser mestre e profeta. Foi direto de Jesus Cristo, o próprio. Alegou ter recebido 8, você entendeu certo? Ele alega ter recebido 8 visitas corpóreas do próprio Jesus Cristo. E algumas dessas visitas durou mais de 1 hora, teve um que durou 1h30, de Jesus entrar no quarto dele, puxar a cadeira, sentar e começar a conversar com ele pessoalmente durante 1h30. 8 vezes Jesus o visitou desta forma, não foi em sonho não. Jesus se materializou na frente dele por 8 vezes e conversou com ele. Olha as palavras dele mesmo. Um trechinho retirado de um livro muito vendido, muito conhecido, chamado O Nome de Jesus. Olha o que ele diz aí. Em dezembro de 1952, enquanto eu e um pastor orávamos na cozinha da sua casa pastoral, o Senhor Jesus Cristo apareceu diante de mim numa visão. Disse, vou lhe ensinar a respeito do diabo, dos demônios e dos espíritos maus. Fiquei arrebatado naquela visão durante 1h30, enquanto Jesus me ensinava. Bíblia? Para que Bíblia? O próprio Jesus desceu à terra e foi conversar com ele por 1h30 para explicar sobre demônios, sobre o diabo, sobre essas coisas. Reagan também alega ter recebido dons especiais de inteligência e presciência, ou seja, o dom de saber o futuro, assim como Deus. Ele advoga, ele dizia que depois que recebeu esse dom,
a sua inteligência aumentou entre 30% e 60%. Ele também diz que recebeu o dom da memória perfeita. Não é uma memória qualquer, não é uma memória boa, não, é perfeita. Ele também recebeu diretamente do Senhor o dom de ensino e o dom de cura. Sem falar, claro, na tão conhecida, que vocês talvez nem sabem que vem dele, na tão famosa unção do riso. Ele tocava nas pessoas, a pessoa e não segura mais, cai no chão e esperneia, fica rindo o tempo todo. Para que o Espírito Santo faz isso, eu nunca entendi. Mas é a unção do riso. Olha esse outro trecho aí do livro Compreendendo a Unção, é livro dele, são palavras dele. Diz o seguinte: quando o Senhor apareceu a mim naquela primeira visão, em 2 de setembro de 1950, por que ele dá detalhe? Afinal de contas, ele recebeu o dom da memória perfeita. Ele tocou nas palmas das minhas mãos, Jesus tocou nas palmas da mão dele, com o dedo da sua mão direita, e disse, Jesus disse: chamei-te e te ungi e te dei uma unção especial para ministrar aos enfermos. Aqui é o momento que ele diz que o próprio Cristo veio a ele, tocou nas suas mãos e deu a ele o dom de curar. Não é aquele dom espiritual que a gente recebe ao nascer de novo, não. Jesus veio do céu para dar a ele especificamente esse dom e tocou nele para dar esse dom. A conclusão que eu cheguei ao estudar a biografia de Kenneth Hagin é que o chamado dele é infinitamente, mas infinitamente superior ao chamado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, no jeito que ele está falando, o apóstolo Paulo não amarra nem as sandálias dele. Porque o apóstolo Paulo encontrou com Jesus a caminho de Damasco, e o que foi que Paulo viu? Uma luz forte. Uma luz tão forte que o cegou. E ele caiu ao chão. E aí, Jesus fala com ele, mas ele não vê Jesus. Foi só uma luz forte. E manda ele à casa de Ananias, depois manda Ananias lá orar para curar ele. Jesus mandou o recado: Ananias, vai lá curar Saulo lá, que eu deixei ele cego, que eu escolhi ele. Mas com Kenneth Hagin, não, meu amigo, o negócio não é assim não. É outra categoria. Jesus chegava, sentava, puxava a cadeira e tocava nele. E conversava 1h30 com ele. Isso é muito superior ao que aconteceu ao apóstolo Paulo. Difícil é acreditar em tudo isso. Nos anos 80, esses ensinos de confissão positiva, de evangelho da prosperidade, chegaram definitivamente ao Brasil. Acompanhando a história, depois a gente chega na essência dessa doutrina. Por volta dos anos 80, isso chegou no Brasil, e um dos principais, ou dos primeiros que vieram aqui, entre muitos, mas o que hoje ainda está bem destacado, é um camarada chamado Benny Hinn, que no popular nordestês é Benny Hinn. Benny Hinn, esse é bem conhecido aqui no Brasil. Ele foi trazido pela primeira vez pela Adonep, talvez você já ouviu falar na Adonep, que é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Então trouxeram o Benny Hinn ao Brasil para falar desse novo evangelho, dessa tal teologia da prosperidade, da confissão positiva. Aí só para você ter uma ideia um pouco de quem é Benny Hinn, só algumas heresias que ele pregou, só duas, porque se eu fosse falar de todas a gente ia passar a noite inteira. Mas uma das heresias que ele pregou, ele disse que Deus, quando criou a mulher para que ela desse a luz pelo lado, pela costela. Porque não foi assim que Deus fez Eva, botou Adão para dormir e da costela de Adão fez Eva. Então ele disse que o projeto original de Deus para a mulher é que ela desse a luz pelo lado. Mas por causa do pecado, agora ela tem que dar a luz por onde você sabe que ela dá a luz. Outra heresia é num livro muito conhecido, que talvez você até já tenha comprado um dia esse livro. O livro que tem como título Bom Dia, Espírito Santo. Benny Hinn afirma que em uma das suas supostas conversas com o Espírito Santo, o Kenneth Hagin conversava muito com quem? Com Jesus.
Benihim com o Espírito Santo. E ele diz no seu livro, Bom Dia Espírito Santo, que um dos seus encontros, ele teve que sair, tinha um compromisso, ele tinha que sair da conversa que ele estava lá conversando com o Espírito Santo. E segundo ele, o Espírito Santo implorou a ele que ele demorasse mais 5 minutos. Palavras de Benihim, ele diz assim, que o Espírito Santo diz assim, por favor, mais 5 minutos, apenas mais 5 minutos. O camarada não é fraco, não. O Espírito Santo implorou, meu amigo, por favor, 5 minutos da sua atenção. E como tem crente que comprou esse livro e achava uma bênção. Bom Dia Espírito Santo. Um outro também que veio trazer essa falsa doutrina para o Brasil, e também vocês conhecem, já ouviram falar dele, é o tal do Morris Cerullo. Aliás, antes dele tem olha só isso aí, ó. Aquele da voz mansa assim, você quer ser o meu parceiro? Seja o meu parceiro. O R.R. Soares foi o brasileiro, né? Que os outros estão vindo de fora. Ele que estava aqui foi um dos mais importantes nesse processo de trazer essa falsa doutrina para o Brasil. Porque foi o R.R. Soares com a sua editora que publicou a maioria dos livros do Kenneth Hagin aqui em língua portuguesa. Então ele difundiu através da publicação dos livros toda essa teologia falsa, toda essa doutrina falsa entre nós. E aí um outro que também veio de fora para cá é o Morris Cerullo. Esse aí você lembra dele porque as últimas 2 vezes que ele veio ao Brasil, ele veio trazido e patrocinado pelo pastor Silas Malafaia. E você lembra bem que os dois juntos venderam a unção financeira dos últimos dias por R$900. Você deve lembrar disso, porque isso passou em escala nacional. Os dois juntos, na TV, venderam a unção, porque o Morris Cerullo recebeu uma revelação de Deus, que Deus estava revelando a ele, que Deus queria derramar riquezas para os crentes nos últimos dias. Mas tinha que pagar lá uma oferta de R$900 para você ter essa unção financeira sobre você, para você ficar rico. Então ele foi trazido ao Brasil as 2 vezes para vender esse tipo de unção aqui. Agora veja o que a palavra de Deus fala sobre essa gente toda aí. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Olha o que é que a Bíblia já falava a respeito disso. Muitos seguirão eles, e que o que vai acontecer com o caminho da verdade, com o evangelho? Vai ser o quê? Difamado. Difamado. O que está acontecendo? Vamos falar do Brasil. O que está acontecendo no Brasil? O que é que esses pregadores da televisão têm feito em benefício à pregação do evangelho? Quantas pessoas você conhece que tem ódio de crente, que tem nojo de crente, nojo de igreja, por causa do que eles viram esses camaradas pregar na televisão? Que não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Eles estão difamando o caminho da verdade. Eles estão sendo obstáculo e pedra de tropeço para aqueles que de repente poderiam aceitar essa palavra. Mas é o que Paulo está dizendo aqui.